Podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Shalom! Aqui é o Davidson Pignon. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal. Muito bem, muito bem. Estamos começando aqui. Shalom a todos. Gostaram aí da sessão Brega Gospel? Abra aí, fala comigo. Brega Gospel. Que isso, professor? Tem tudo a ver com o hebraico de hoje. Eu vou mostrar Por para que o vocês. hebraico vai ser brega, professor? O hebraico tem palavrão. Vou mostrar para você a Bíblia hebraica com palavrão. O brega palavrão com tudo que tem direito. Estão preparados? Só a sessão de Sim. brega. Eu comecei desde o Jesus vai peneirar. Porque quem perdeu, pega no começo, depois da aula gravada. Jesus vai peneirar. Depois eu toquei o crente não peida. Depois toquei depois toquei a Riplapla, Lavassura, Oderrar. Depois toquei Batismo no ônibus. Depois toquei Eta Butina. E fechei agora com Joaquim Emanuel, né? Só prega gospel. Se no gospel tem prega, na Bíblia também. Vocês vão aprender hoje um palavrão e um prega no hebraico. Mas não é para pregar isso na igreja, pelo amor de Genésio. E vocês também aprenderão hoje um prega no grego, no Novo Testamento. Também tem palavrão lá. Adivinha quem falou o palavrão no Novo Testamento? Também tem. Vou mostrar para você aqui. Embora não domine tanto assim o grego, né? Estou me dedicando mais ao hebraico. Mas mesmo assim dá para mostrar para vocês também o prega, né? O palavrão no Novo Testamento. Vão pensando aí. Quem será que falou palavrão no Novo Testamento, né? Eu falei que quem fosse perder a aula de hoje ia perder a treta, ia perder a fofocada, não é? Hoje tem fofoca, tá bom? O texto de Gênesis, capítulo 25, versículo 30. A passagem é conhecida, você já sabe. Talvez até você já tenha pregado sobre ela. Mas se for o caso, você não sabia que nessa passagem tinha um palavrão. Sim, você ouviu bem. Na Bíblia original há palavrões. Você vai aprender aqui. Claro que não o palavrão, mas você vai saber por quê. E vai saber como entender isso determina a compreensão dessa passagem. E também vai entender, lá no Novo Testamento, o palavrão que aparece lá também, uma, um praguejar, né? Um ato de praguejar. E você vai entender o porquê isso aconteceu também e como saber disso também determina a sua compreensão do texto lá no Novo Testamento. Está preparado? Preparado para a gente trabalhar? Então vamos lá. Gênesis 25, versículo 30, é o texto que você conhece, que diz assim, ó. E disse Esaú a Jacó, deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou Edom. Aí você fica pensando, o que tem a ver Edom com isso? O que isso tem a ver, né? Por que Edom? Por que que ele pede para comer o guisado vermelho e estava cansado? E o que Edom tem a ver com essa história? Edom é um povo antigo, um povo pagão, um povo
que adorava a deuses falsos, e era um povo completamente dedicado às coisas alheias a Deus, não é? Então você vai ver aqui o que isso tem a ver, essa preguiça toda aqui, do que Esaú falou para Jacó. Você conhece bem a passagem. É quando Jacó, junto com a sua mãe, enganam Isaac, já cego, já sem saber nada, já pronto para poder dar a bênção da primogenitura para Esaú, ele que era o filho mais velho, e precisava, então, dessa ajuda. Então, você vai ver aqui como que esse texto aqui transparece essa verdade do que eu estou falando para vocês aqui, tá? Vamos aqui, ó. Se eu fizer o giro de versões, não faz diferença alguma, porque todas elas vão fazer o que a versão de Almeida fez, que é maquiar a versão de Almeida maquiou o que de fato está escrito no original em hebraico, tá? Como as outras versões também fizeram isso. Então, não faz diferença a gente fazer aqui a não faz diferença a gente fazer aqui o giro de versões. Então, por causa disso, a gente vai direto para o texto hebraico e você vai entender como que conhecer esse palavrão no mundo antigo, né, que aparece aqui, vai determinar uma interpretação correta e adequada da passagem. Tá bom? Preste a sua atenção agora. Estamos aqui no texto hebraico, tá? Texto hebraico, uma letra grande para você ver aí, ó. E o texto diz o seguinte: Vaiomer Esav, tá bom? Vaiomer, e disse Esav, Esaú, e disse Esaú, El Yaakov, para Jacó, tá? Aí que aparece aqui, ó, Haliatene, tá vendo? Haliatene, aliás, Halitene, não tem o A, né? Halitene, na Mir Ha-Adom. Então, ó, Haliteme, entregue-me, teme, tem a mim, né? O quê? O quê? O na Mir Ha-Adom. Ha-Adom, repete, Ha-Adom, Ha-Adom. Por que que está fazendo essa repetição? Essa aqui, ó, Mir Ha-Adom, Ha-Adom, essa expressão aqui é uma expressão idiomática no hebraico, tá? Aqui, ó, isso aqui tudo. É uma expressão idiomática da língua hebraica, tá? Mir Ha-Adom, Ha-Adom. Por quê? O que literalmente ele quis dizer, me dê esse vermelho vermelho. Ou, se você quiser trazer assim, um entendimento assim, mais próximo, né, do que poderia ser ali, sem perder a condição, né, do que o texto realmente diz, me dê esse vermelho vermelhão, me dê essa coisa vermelhona. Ou, eu não vou falar o palavrão aqui, claro, mas você que já está ligado aí, você já percebeu, me dá esse pontinho vermelho, não é? Ou me dá essa pontinho vermelho. Entendeu? Você já entendeu o que ele quis dizer. Prepare-se para uma jornada única e transformadora. Nas 346 páginas deste livro emocionante, Davidson Bignon mergulha nas profundezas do Salmo 91, revelando segredos escondidos na língua original hebraica, palavra por palavra, versículo por versículo, com linguagem simples e conteúdo profundo. Este livro é a chave para a compreensão de uma proteção divina extraordinária. Descubra como aplicar essas revelações originais à sua vida. Davidson Bignon, autor reconhecido, editora Contextualizar. Uma obra que irá transformar sua jornada espiritual.
Proteção divina no curso da vida. Revelações originais do Salmo 91. Disponível agora. Não perca a oportunidade de ter esta revelação em suas mãos. Uma jornada espiritual que irá transformar sua vida. Adquira agora. Davidson Bignon. Editora Contextualizar. Seja abençoado pelo Salmo 91. Adquira o seu hoje mesmo. Esaú era um homem bronco, era um caçador, um homem com pouca instrução, ao contrário de Jacó. Jacó era o homem de mais instrução, um pouco mais fino na sua criação do que Esaú, devido ao seu temperamento e também devido também à, à sua própria formação, né? Ele estava acostumado a ficar lá na rua, caçando, né? Era um homem bronco, era um homem peludão, fortão, né? Homem bronco. Ou seja, ele não tinha muita educação. Jacó, por ter sido criado mais pela sua mãe, ele tinha mais educação. Era um pouco mais inteligente, era mais fino. Aí tinha um problema. Esaú era o filho mais velho, embora eles sejam gêmeos. Esaú era minutos mais velho. E quando alguém recebia a bênção da primogenitura, porque era o filho mais velho, né? Era assim que funcionava a cultura na época. Então, ele recebia a bênção da primogenitura. Quando o pai morresse, o filho primogênito herdaria porção dobrada dos bens. Então, no caso aqui de Esaú e Jacó, só tinha eles dois. Então, Esaú, recebendo a bênção da primogenitura, Esaú repartiria tudo que Jacó tinha em três. Esaú levaria duas partes e Jacó levaria apenas uma. Além disso, Esaú seria o líder do clã. Ele seria o líder, o chefe do clã. As decisões seriam tomadas por ele. Tudo aconteceria pela determinação dele. Então, isso quer dizer que o clã de Esaú e Jacó, no caso Rebeca, já estava percebendo isso, ia ser dominado, liderado por um homem bronco, um homem palavrento, um homem bocudo, um homem que não tinha traquejo social, um homem que não era muito inteligente. A inteligência dele era voltada para caça, mas ele não era uma pessoa fina. E Raquel não estava feliz com essa ideia. Era filho dela também, mas ela não estava feliz com essa ideia. Entendeu? Então, o que acontece? O que acontece? Aliás, Raquel não, né? Aqui a gente está se referindo a Abraão e Sara. Às vezes eu confundo os nomes. Abraão e Sara, Isaac e Rebeca. Era Rebeca. Raquel era a esposa de Jacó, né? Uma das esposas de Jacó. Então, Rebeca não estava muito feliz com isso. Então, o que acontece? Ela confabulou junto com Jacó para que pudesse, então, dar aquela lesa em Isaac, que já estava cego, para que, em vez de Esaú ser o líder do clã, fosse Jacó, que era mais inteligente, mais bem apessoado, mais fino, não é? E tinha mais condições de ser um líder melhor do que Esaú estava sendo, além da questão notoriamente financeira também, né? Só que o tiro saiu pela culatra. Mas antes que você, mas Jacó significa enganador? Não, não significa. Jacó, que ó, a palavra Yaakov, em hebraico, tá? Yaakov, Yaakov, né? Significa suplantador. É uma designação que ele recebeu depois, suplantador. Mas Yaakov vem de Ekev, em hebraico, que é calcanhar, porque ele nasceu agarrado ao calcanhar do seu irmão e por pouco ele não era
naturalmente, aquele que seria o líder do clã, né? O primogênito. Por poucos segundos, né? Ele nasceu agarrado ao calcanhar do seu irmão. Por isso deram o nome de Yaakov, por causa de Ekev, que é calcanhar, tá? Mas suplantador, que é uma das alcunhas que Jacó recebeu, não é enganador, embora ele tivesse mesmo enganado, né, o seu pai, junto com a sua mãe. Esse ardil que eles criaram para poder dar o jeitinho lá dele realmente receber a bênção em vez do seu irmão, tá? E naquela época, a bênção de primogenitura, outra qualquer bênção dada por um patriarca, ou mesmo maldição, era levado muito a sério. Não foi esse o caso aqui, mas, em geral, as bênçãos, assim, chamava-se o clã todo e todo mundo via, tá bom? Aparentemente não é o que aconteceu aqui, porque o engano aqui foi feito sem outra testemunha a não ser a própria Rebeca e os seus filhos, juntamente com o enganado, que era Isaac, né? Yitzhak. Bom, a questão aqui é que Jacob significa suplantador, e suplantador é vencedor, é aquele que luta e vence, entendeu? Suplantar é vencer, é ser superior a alguém, e não é necessariamente o roubar ou enganar, tá? O engano aqui está, de fato, na ação dele juntamente com a sua mãe. E ele se converteu depois, tá? Mas o fato é que ele era suplantador porque ele fazia qualquer coisa para vencer. Ele fazia qualquer negócio para poder chegar e vencer, tá? Mas o Esaú, né? Aqui, ó, Esaú era homem bronco. Não era um bom partido para ser líder do clã. Por isso que tentaram fazer esse ardil aí para tirar de Esaú essa condição, tá? Então, o que ele falou? Me dá essa papapá, vermelho, vermelhão, né? Me dá essa coisa vermelha aí. Aí ele falou um palavrão, porque ele era um palavrento, tá? Você entende aqui como que perceber o tipo de personalidade que Esaú tinha, fez com que ele realmente tratasse com leviandade uma bênção importante, que era a bênção da primogenitura, era o futuro dele que estava em jogo, ele foi leviano ali, por causa de um prato de lentilha, né, de sopa de lentilhas, um guisado lá, por mais gostoso que tivesse, ele pagou muito caro e não levou a sério, ele não levou a sério. Ele achou que Jacó não fosse cobrar depois, né? Ele foi leviano. E, de fato, ele era bocudo, ele era malcriado, né? Enfim, era uma família com vários aspectos disfuncionais, né? Infelizmente, é a família dos nossos patriarcas aqui. Mas tanto é que Deus trabalhou com Jacó. Deus fez com que Jacó, de fato, se arrependesse, se convertesse. Quando ele lutou com o anjo no vale de Jaboque, ali o texto diz que é Malar Yahweh, Malar, anjo, e aqui no texto, né, você vê Malar Yahweh, está no estado construto, tá? Então, Malar pertence a Yahweh. E essa designação é também um hebraísmo, né, que simplesmente mostra uma referência à teofania da segunda pessoa da Trindade, como nós entendemos hoje, no Antigo Testamento. Então, creio firmemente que ali era Jesus, tá? Jesus, antes de tomar a forma humana, como Cristo, né, claro, como Jesus, mas se manifestando como anjo do Senhor no Antigo Testamento, tá? Para quem quiser mais detalhes, eu tenho um curso, você consegue achar na Amazon, tá? Você compra o e-book e nesse e-book, além do texto escrito, tem também aulas em vídeo. Você acessa pelo e-book Amazon. O nome desse e-book é A Trindade Revelada na Bíblia Hebraica, tá? É bem interessante e você pode conhecer mais detalhes sobre essa questão, tá? Então, ó, e disse Esaú a Jacó, deixe-me peço comer desse guisado vermelho, e você já sabe agora que guisado vermelho, no hebraico antigo, era o hebraísmo, né, como está lá
Esse vermelho, vermelhão, era um palavrão. Naquela época era a palavra chula, tá? Muito bem. Flávia está dizendo aqui, ó, Kátia Flávia. Achava que a Rebeca fez o que fez por preferir a Jacó e pelo que Deus falou sobre o menor ou mais novo dominar sobre o mais velho. Também se refere a isso, tá? Mas por que que ela preferia Jacó? Por causa dessa questão aqui que eu expliquei para vocês. Então, você vê como conhecer o hebraico amplia a sua compreensão. Você pode até falar, acredite de uma linguagem chula, coisa e tal, mas sem dar muitas explicações numa igreja, numa pregação, né? É porque você também precisa manter o decoro quando for pregar. Mas você já sabe o que estava em jogo aqui. Essa palavra chula aqui, no hebraico antigo, dita por Esaú, tá? Aí Deus tinha um plano, na verdade, para Jacó, e diante disso tudo, acabou que Esaú ficou com a bênção completa da primogenitura, inclusive com a parte da herança de Jacó, porque ele teve que fugir, ele foi um proscrito ali, né? Então Esaú acabou ficando com tudo, não dividiu nada com ninguém, mas Jacó teve o seu próprio caminho, Deus trabalhou com o coração dele, ele se converteu, e o que conta com o patriarca mesmo é Abraão, Isaque e Jacó, e não Abraão, Isaque e Esaú. O que realmente conta foi Jacó, e até hoje nós falamos mais da história dele do que da história de Esaú, tá? Esaú, de fato, não foi um líder do clã que fosse bom, né? Não foi um líder bom, pelo menos aparentemente falando. Mas Deus trabalhou na vida de Jacó e ele é considerado até hoje o terceiro patriarca desses três, né? Que são os patriarcas da história de Israel. Tá legal? Eu prometi para vocês que o Novo Testamento também tem um palavrão ali, palavra chula. Perguntei se vocês sabiam quem foi que falou. Você conheceu o Novo Testamento, você pode arriscar. Quem sabe, você sabe quem foi que falou um palavrão no Novo Testamento, né? Vou mostrar para vocês aqui agora no grego, porque no grego também aparece. Oi, quem está falando aí? Diga aí. Boa noite, pastor. Cheguei agora. Boa Wander. noite, nada. Aqui é proibido falar boa noite. Aqui é Shalom. 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 Tá bom? Quem foi que falou palavrão no Novo Testamento? Me diga aí. Tem gente escrevendo aqui. Pedro. Flávia, a Kátia Flávia falou Pedro. Isso. Quem mais falou Pedro? Foi o Alex? Não, foi o Wander. Vander. Então, Vandercat. Vandercat falou que foi Pedro. Minha esposa está falando que foi Pedro também. Eu também acho que foi Pedro. Será que foi? Pedro já tem fama, né? Você já sabe que Pedro era bocudo. Também, além de Esaú, Pedro era bocudo, né? Será que foi ele? Marcos 14, o contexto é esse. Tem mais alguém falando aqui alguma coisa? Marcos 14, 7, 1, né? Isso aí. Então, vindo aqui para o 7, 1, ó. E ele começou a praguejar. Pedro, né? No contexto aqui de negar a Jesus, ele começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem de quem falais, né? Praguejando. Como é que está isso aqui no grego? Como eu disse, eu domino menos o grego, mas consigo, né? Dar aqui dar aqui os meus pitacos em grego, né? Vamos abrir aqui. Aqui é a nova Almeida, né? Deixa eu achar aqui o grego. É esse aqui que é o grego. Ó. Poder exato anatematizem. Aqui, anatematizem. É o que está em grego. Anatematizem. Ou seja, Pedro começou a chamar Jesus de anátema. Anátema é amaldiçoado, separado para a maldição. Então, Marcos fala com muita propriedade que o tipo de praguejamento que Pedro disse para negar Jesus é como se eu dissesse assim: eu não conheço esse amaldiçoado. Entendeu? Ele está chamando Jesus de amaldiçoado.
Então, era a veemência que ele queria negar a Jesus. Tá? Então, Pedro também praguejou, e logo chamando quem, né? Chamando Jesus de amaldiçoado, porque anátema significa separado para a maldição, ou simplesmente amaldiçoado, né? É por isso que ele chorou amargamente. E Jesus sabia disso, tanto que quando ressuscitou, Jesus o perdoou, né? Mateus 26 fala isso, Jesus o perdoou e o restituiu ao ministério, mesmo depois de um praquejamento tão sério quanto esse, né? Uma blasfêmia tão séria quanto essa.